como não podia ser diferente, deu ruim para o Igor Severino no UFC Vegas 89. Por quê? Porque o brasileiro, promessa do MMA, mordeu o outro brasileiro, André Mascote. E, obviamente, Dana White não gostou nada disso. Assim como os fãs, ele se irritou. Logo depois do ato, o Dana White mandou uma mensagem para o repórter veterano Kevin Iole e disse o seguinte: esses eram dois lutadores invictos em ascensão. Se você ficar frustrado e quiser sair da luta, há muitas maneiras de fazer isso, mas a pior coisa que você pode fazer é morder o seu oponente. Agora, você é cortado e perde a maior oportunidade da sua vida. Sem mencionar que ele terá problemas reais com a Comissão Atlética de Nevada. Parabéns, primeiro, para Dana White por ter essa decisão. Por quê? A infração foi grave e uma falta grave tem que ser punida, mesmo que seja um corte, uma demissão. O lutador tem que lutar, não morder o seu adversário numa luta. O que é isso? Mike Tyson fazendo escola? Não pode. E parabéns também, entre aspas, para o Igor Severino, que eu não entendi o que passou pela cabeça dele. Se ele achou que esse ato ia passar impune, se podia fazer isso, porque é algo que você fica pensando. O que daria na cabeça de alguém morder outro lutador em combate? O que isso faz sentido aonde? E pior, ele falou que não mordeu. A equipe tentou ali aliviar a barra da situação, mas o André Mascote estava disposto a apontar o que de fato aconteceu. Certo, ele foi prejudicado. E foi isso que ocorreu. O árbitro Chris Tognoni também tomou a decisão certa e interrompeu a luta, decretando ali a vitória do André Mascote, onde já se viu morder um lutador. Gente, que bizarro. E, obviamente, os apelidos já começaram a aparecer. Vampiro, Luiz Soares, Canibal, porque vai gerar meme. E aí cabe ao lutador, que protagonizou essa cena maluca, lidar com essa revolta. O corte, a demissão do Igor Severino do UFC foi acertada, não tem nem o que você reclamar. Até porque, antes da notícia ser de fato consumada, a especulação era justamente essa. Qual seria a punição do Igor Severino? Normal, isso não ia ficar. Não ia ser só uma vitória do André Mascote. Medidas tinham que ser tomadas. E, sinceramente, eu não acho que foi exagero. Por mais talentoso que seja o Igor Severino. Agora, é de se lamentar o próprio Igor Severino lutar dessa forma. E ele botou uma carreira a perder. Não foi só essa luta. Por quê? Ele é jovem, tem 20 anos, estava invicto no MMA, fazia sua estreia no UFC, e o que ocorreu na cabeça dele? Na minha estreia no UFC, vou morder o meu adversário. E para piorar, ele estava até bem na luta, podia até estar vencendo. Mas ele optou por fazer isso, sabe-se lá por quê, se foi algum problema, trocar ali uma boa atuação por esse papelão e, obviamente, o corte veio. E não para por aí, porque o Dana White avisou, o Igor Severino terá problemas com a Comissão Atlética de Nevada. E não só isso. Para ele voltar ao UFC, sabe quando isso vai acontecer? Eu não vou dizer nunca, mas vai demorar muito, porque é algo que fica marcado. E o Dana White não gosta desse tipo de atitude, é uma atitude completamente antidesportiva. O fair play que os esportes tanto defendem, aqui não teve nenhum, pelo contrário. Mordida, gente, que bizarro. Bizarro é o termo certo para esse ato. Aí vão falar, mas você tem que ver, é o calor do momento, pode ter algum problema, não interessa. A luta é o que interessa, e isso de fato ocorreu, e não pode ocorrer em combate, seja lá como foi o passado do lutador. Dana White está certíssimo. Uma pena que o Igor Severino tenha feito isso, porque ele saiu manchado e para mudar a imagem no esporte vai ser difícil, hein? Dana White e o UFC acertaram em demitir o Igor Severino depois do que ele fez contra o André Mascote? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal.